Fala, trader, como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo? Seja bem-vindo a mais um estudo de mercado aqui no Smart Money Club. E começando o vídeo aqui falando sobre o curso de criptomoedas, né? Bitcoin para iniciantes. Muito top, tá bacana. Todos os dias, às 7h30 da noite, você já assiste, já garante mais uma aula. E espero que vocês estejam gostando. Já tem resposta lá, a pessoa tá comentando, deixando os comentários lá, falando que tá muito massa, tá bacana. Então é isso. Corre e assiste porque tá sendo muito top. Hoje eu vou comentar o que aconteceu no mercado, tá bom? Vamos diretamente ao gráfico? Vamos embora, né? Logo, porque só assim você já se atualiza e já sabe o que aconteceu hoje, o que fica para amanhã. E detalhe, o que eu falei que aconteceu hoje, eu falei ontem, né, que ia acontecer hoje, você vai ver a surpresa aí. Vamos começar aqui pelo gráfico do Ibovespa e olha só como está. Olha a movimentação. Caiu, né? Após essa movimentação, essa captura dessa... Na verdade, gerou mais um pouco de liquidez aqui, não capturou ainda, mas já começou a cair um pouco para poder dar mais um impulso, fechar esse imbalance também, né? Ó, fechar esse imbalance e aí, consequentemente, continuar essa alta. Beleza, rapaz? Tô com um topete da pega, né? Vamos lá, né? Então, com mais detalhes, vamos falar aqui no mini índice, no... Aqui, ó, olha só. Ontem eu tinha comentado exatamente essa movimentação e olha só o que aconteceu. Depois dessa mudança de caráter, o ativo veio a testar esse ponto e aqui é um order block que ele está oculto, tá bom? É um order block desse ponto aqui, ó. Esse pavio é justamente esse order block e eu vou mostrar para vocês aqui como é que você refina essa estrutura, tá certo? Olha só, deixa eu trazer para cá. Ó, tá vendo? Esse order block aqui, ó. Esse é um order block que, consequentemente, é um ponto muito importante para você entrar nesse trade. Inclusive, bem milimetricamente, é um tipo de order block que ele tende a vir nesse ponto, tá bom? De 50% dessa região. Esse foi o trade que aconteceu hoje. Um trade de um stop bem curto, né? Mas altamente plausível. Olha só. E o alvo dessa... Teve um, um membro da comunidade que perguntou onde seria o alvo, e o alvo foi justamente esse ponto aqui, ó, dessa estrutura, tá vendo? Se você parar e prestar atenção, você não vai ver essa estrutura aqui nesse ponto tem um imbalance no 30 minutos. E aí onde você, ó, você tem esse alvo exatamente nesse fechamento desse imbalance, que é o imbalance do 30 minutos. Foi um trade muito top, foi um trade de 12 para 1, tá? 12,4 para 1 e foi muito bacana. Foi o que aconteceu, foi exatamente como eu tinha dito, né? E aí a gente tem que ter cuidado agora nesse exato momento, que é o seguinte, tem uma mudança de caráter dessa subestrutura, né? Já mudou o caráter, já corrigiu aqui uma bela, fez já uma correção bem interessante. Deixa eu mostrar para vocês aqui o seguinte. A gente tem uma liquidez nítida aqui nessa região. Esse ponto é um ponto que ele já vem afunilando. Ó. Perceba que a gente tem um movimento de afunilamento que, como você já sabe, é um movimento de continuidade muitas vezes, né? É uma famosa drop base drop e isso você tem que ficar atento que houve aqui essa mudança de caráter interna dessa estrutura. Foi muito top esse trade, né? Foi muito top, bem interessante. Vale a pena vocês ficarem atentos nessa região. Esse foi um imbalance aqui que foi fechado, né? Como alvo, exatamente aqui esse ponto. E aí ele foi fechado lá, foi o trade que aconteceu. Vou até deixar aqui esse trade aqui para vocês entenderem que foi exatamente esse ponto aqui na estrutura, para vocês verem como é interessante essa movimentação, para vocês racionalizarem melhor, né? E aí o que a gente tem para amanhã? A expectativa do mercado é que de fato venha fechar algumas regiões aqui. Deixa só eu tirar isso, tá? Foi um belo de um trade também que aconteceu.
A gente tem, deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa região, nessa estrutura. Aí tem esse order block, a gente também tem essa região aqui abaixo, que o preço tende a corrigir também, tá? O importante é ver como é que ele vai abrir, né? Como é que de fato ele vai estar abrindo para poder a gente ter uma percepção melhor do que vai estar acontecendo nos próximos movimentos. Até porque, se a gente for pegar do range que a gente tem dessa movimentação, dessa quebra de estrutura aqui interna, a gente tem esse range aqui, ó, exatamente esse range, esse ponto. Então é importante saber que isso aqui é uma região de ponto de interesse também, de order block para a continuidade da queda. Então pode vir a querer testar essa região para poder cair. Então tem que ficar atento a esses pontos, que é um ponto de resposta para a continuidade da queda. Se ele abrir capturando aí, fazendo buy side liquid, fica atento porque ele pode continuar. Ou ele já pode abrir também com gap de baixa, né? Abriu com gap de baixa aí, continuidade na queda. Beleza? Então vamos lá, né? Desculpem aí, porque ultimamente a jornada de trabalho tá hard, viu? Mas vamos embora, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no dólar. O dólar ele mudou, cara, abriu, mudou o caráter também, né? Já, inclusive, hoje foi uma movimentação bem lateral do dólar. Só que se você prestar atenção, o que eu comentei com vocês foi o seguinte, a mesma coisa, ó. Ele abre aqui, mudando o caráter, e vem retestar aqui, ó. Abriu, ó, retestou alvo na base. Então também rolou um trade aqui no dólar, para vocês ficarem atentos. Deixa eu só trazer aqui dessa forma aqui para vocês entenderem melhor. Aqui teve uma mudançazinha também de caráter, ó, nessa estrutura, que foi essa mudança interna, tá vendo? O ideal era ele ter vindo aqui nesse order block, ó, tá vendo? Se ele viesse aqui nesse order block, tava bem interessante, na mesma expectativa lá do mini índice, só que ele não veio, né? Só que ele falha swing, se você for olhar direitinho aqui, ele faz uma falha de swing aqui nesse ponto, ó. Vamos ver no 1 minuto, se eu não me engano foi no 1 minuto que eu tava dando uma olhadinha, ó, exatamente, no 1 minuto, e aí a gente tem uma outra entrada que foi esse gatilho aqui, ó. Esse order block aqui oculto, tá vendo esse aqui, ó? Esse pavio, você entraria aqui no 50% dele, ó. Esse candle aqui, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Aí você tem aqui um trade que você tem um stop de 3 pontos ali, 3,5, 4 pontos. E o alvo lá na base, né? Lá naquela estrutura, ó. Ou seja, um trade de 5,13 para 1. Tá vendo? É exatamente esse candle aqui, que é o candle, ó, que você deixa o teu alvo. Esse aqui, ó. Tá vendo? E aí ele segue, alcança lá, batendo a meta, né? Batendo o take. Então foi uma movimentação bem interessante também do dólar. Um trade rápido, né? Um trade que ele desenvolveu bastante a partir desse movimento. Foi um trade que passou aí de 12, 30, 11,40 até 30 e pouco. Foram quase uma hora de trade, na verdade, né? Mas de fato foi um trade bem interessante de 20 pontos aí. E depois ele começa, ele retesta aquela região, né? Vem um ponto mais, vem fazer a mitigação desse novo impulso. Chega nesse order block também aqui, ó, que é uma outra oportunidade, tá vendo? Uma outra oportunidade de trade e alvo lá na base também. Então assim, hoje foi dia de fazer dinheiro, viu? Hoje foi dia de você realmente que opera o SMC fazer dinheiro. Apesar de todo dia, né, sempre tem uma oportunidade quando você usa o SMC, entendeu? Então, tá bem top a expectativa do mercado também nessa semana. Foi bem interessante, foi bacana. Foi bem tranquila também. Muita gente talvez aí não sei como é que desenvolveu, né? Comenta aí para ver como é que você tá em relação à semana. E aí a gente vai comentando. Aqui, ó, como eu falei, ele já deu uma resposta naquele order block. Agora é continuar essa alta, né? A gente tem um impulso, tá, dessa região aqui, desse ponto. Tudo abaixo da liquidez, então ele pode continuar essa queda. Tem esse ponto para parar o preço. Ponto de parada, tá? Resposta. Order block. Opa. Order block. Regiões acima, deixa eu dar uma olhadinha. Tem um imbalance aqui. Ó, esse imbalance aqui, ó. Vou até deixar ele assim, ó. Dei uma refinada naquela order block que eu deixei lá embaixo, mas tem esse imbalance aqui. E tem aquela região de base lá em cima também. Vou marcar toda ela porque esse aqui é um order block no tempo gráfico maior. Beleza? Show de bola.
É isso aí, então, pessoal. O que é que vocês entendem? Toda essa estrutura que vocês estão vendo, eu estou marcando a subestrutura, tá? Mas tudo isso aqui é um range todo do impulso, ó. Entendeu? Então fique atento a essa situação também. Nós temos dois ranges aí, um da subestrutura e da estrutura maior. Beleza? Show? Então é isso, gente. O que nós temos para o mini índice e o mini dólar. Então, Deus abençoe a todos. Assistam o curso que está bem interessante, está bacana. E outra coisa, vagas abertas para mentoria individual. E entre na comunidade aí, o link abaixo, porque está muito top, está bem interessante. Beleza? Então valeu, gente. Até mais. Fui!